já tem ideia. Boa noite, estamos ao vivo, aqui diretamente da minha casa, para começar a fazer uma série de lives, que eu pretendo fazer aí até o dia 13 de novembro, essas lives que nós vamos conversar sobre diversos temas super importantes, não só para a cultura, mas temas importantes sobre a cidade, né, e que eu pretendo mostrar aí não só o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos em relação às lutas para as políticas públicas da cidade de São Paulo, mas principalmente chamando pessoas do meu redor, pessoas da cultura, pessoas da gestão ambiental, do urbanismo, pessoas que estão sempre na luta com a gente no front, para falar um pouco, para a gente pensar, né, principalmente num momento tão difícil como esse, né, que é um momento de pandemia, a gente ainda está em pandemia, né, apesar de tudo, apesar da gente ver muita gente aí pelas ruas, já trabalhando, já fazendo várias coisas, mas num momento decisivo para o nosso futuro, né, porque a gente está com aquela sensação, né, de uma vida, que a gente tinha uma vida antes e a gente não sabe ainda como é que vai ser essa vida posterior, né, a essa situação tão complexa, tão desafiadora que nós vivemos aí no ano de 2020. E esse ano, que é ano de eleição, né, uma eleição atípica, uma eleição muito mais digital, uma eleição em que provavelmente a gente vai ter muitas mudanças, até por ser uma eleição muito mais digital, uma eleição que foi adiada também, né? E aí eu venho trazer aí algumas ideias, porque, para mim, né, nunca foi possível pensar uma cidade sozinha, né? A construção, inclusive, do meu programa, que foi feito aí com essas mulheres maravilhosas, das Minas na Frente, que me acompanham, foram meses e meses e meses, desde lá, né, de outubro, que a gente vem construindo essas ideias. E para o papo de hoje, que é esse papo de estreia, eu escolhi essa pauta, que é a Lei SP Cidade da Música, não só por eu ser uma trabalhadora da cultura, por eu ser uma trabalhadora da música, mas principalmente por ter sido a Lei da Música que me fez, lá em 2016, virar uma frequentadora da Câmara Municipal de São Paulo, né? É muito simbólico para mim, não só por eu ser uma das criadoras dessa lei, junto aí com o nosso próximo convidado, que vai chegar daqui a pouco, o grande mestre dos magos, como eu sempre falo, queridíssimo Pena Schmidt, grande produtor musical, que vocês já conhecem, se não conhecem, devem conhecer, mas a minha primeira real experiência legislativa, né, enquanto uma criadora, enquanto escrever uma lei, né, nós passávamos, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, mas nós passávamos horas e horas, na época ele era diretor do Centro Cultural São Paulo, nós ficávamos horas e horas, às vezes, no escritório com ele, às vezes até meia-noite, às vezes até passava da meia-noite, para a gente terminar de escrever esse projeto de lei, que agora chega na fase de aprovação final e que a gente está batalhando aí com essa prefeitura para tentar aprovar, né? Não foi fácil esses últimos anos, já era para essa lei estar aprovada desde dezembro de 2016, mas infelizmente essa atual gestão tem sido bem reticente, né, para não dizer outro adjetivo, em relação a termos um fomento à música na cidade de São Paulo. Porém, a gente já tem aí, né, grandes exemplos, né, do fomento ao teatro, que inclusive saiu o resultado hoje do fomento à dança, o fomento ao circo, fomento à cultura das periferias, e outras legislações, por exemplo, como o VAI, né, que são super importantes para produção cultural de base. E a Lei Especialidade da Música, quando a gente pensou esse projeto de lei, a gente pensou nesse sentido, para que seja
uma lei que fomente, de fato, a base da música para todos os estilos musicais, né? Sem preconceitos, com muita diversidade, até porque São Paulo é uma cidade de todos os povos, de todas as vozes, de todos os sons, e é isso que torna essa cidade tão especial. E é isso, inclusive, que faz com que a gente pense a Lei Cidade da Música não apenas como um fomento à música, mas como uma forma da gente trazer mais diversidade para o pensamento das pessoas, né? E acho que pela música a gente pode começar a entrar na casa de pessoas, inclusive hoje, que estão com ódio no coração, né? Porque a música toca as pessoas. Então, esse comecinho é mais para a gente introduzir o assunto, né? Eu que estive aí durante os últimos 6 anos mergulhada, né, empenhada em aprovar esse projeto de lei, foram muitas reuniões na Câmara Municipal, foram muitas visitas a vereadores, reuniões com secretários de cultura, semana retrasada a gente esteve em reunião com o secretário adjunto lá na Prefeitura de São Paulo, e a promessa deles é que isso está agora no jurídico da prefeitura ali de Bruno Covas. Como é momento de eleição, a coisa fica meio travada, mas nós precisamos aprovar essa lei ainda esse ano, isto é, até o final de dezembro, para que ela seja aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito. Mas nós vamos falar mais ao longo desse papo. Eu gostaria de chamar aí o meu primeiro convidado, uma pessoa muito especial, um grande amigo, um grande parceiro de muitas lutas, mas principalmente dessa, o meu querido Pena Schmidt. Por favor, Pena. Boa noite, meu querido. Obrigada pelo convite, sempre muito bom estar contigo. Mesmo que de Olá, longe, estou com saudade da gente sair para comer umas coisinhas, a gente curte, né, Pena, sair, tomar um lanchinho, não está rolando, né? Fale. Nem... Mas calma, vai rolar. Ai, só um café, nem um Então, café, né? Não dá para a gente tomar junto. Não há de ser não há de nada. ser Isso vai nada, passar, nós ainda vamos dar risada desse tempo aqui que vai ficar para trás. com certeza. Obrigado pelo convite também, viu? Estou assim, muito feliz de estar aqui. Poder declarar o meu apoio à sua candidatura, acho isso importante, tá? Eu acho que, especialmente nesta eleição, assim, essa coisa chamada declaração de voto, né? A gente precisa dizer em quem vai votar, precisa ajudar os amigos a, enfim, acharem um candidato bacana. Eu gosto muito da sua candidatura porque, para mim, é uma felicidade ver alguém da cultura indo para a política, né? Espero que você faça uma longa carreira, você é jovem, você precisa querer, sim, ficar umas décadas na política, e eu garanto que você vai deixar sua marca, tá? Gente, estou à sua disposição. O que Obrigada. você quer? Não, só um comentário antes de você começar a falar e eu liberar a fala para ti. Você sabe que você foi uma das pessoas que mais me motivou a me candidatar, porque você insistiu muito nisso, Pena. Você insistiu 1000 vezes nisso, e eu te agradeço por isso, meu amigo. Porque você foi uma pessoa que com certeza foi importantíssima nessa decisão, que é um desafio, né? Mas é isso, vamos nessa, vamos trabalhar aí pela cultura, pela educação, que são as pautas aí que sempre caminham juntos para a gente. Agora eu quero que você fale um pouquinho, para você contar aí como é que foi esse começo nosso na construção aí da lei SP Cidade da Música lá atrás. Por favor, a palavra é sua, Pena. Obrigada. Oh, essa lei para mim é importante. Eu também nunca me aventurei nessa área das leis, da legislação, né, o domínio da política. Foi a minha primeira, vamos dizer, expedição nessa direção. Eu espero que ela seja aprovada, eu espero que a cidade de São Paulo tenha uma lei São Paulo, Cidade da Música, uma lei que diga isso com todas as letras, né? Que é, enfim, a lei que nós estamos, que está em questão. Só para ajudar assim, a dar um contexto, durante 8 anos, 2004 a 2012, né, mais ou menos, eu fui superintendente do auditório de Ibirapuera, cuidava da casa e da programação. Ali era um lugar assim especial, um ponto de observação
privilegiado para olhar para a música na cidade de São Paulo. A minha carreira é na música, eu só entendo de música. E eu estava ali durante 8 anos num lugar que recebia especialmente a música de São Paulo. Tinha música do Brasil inteiro, mas a maior parte do tempo eram artistas da cidade, né, se apresentando numa casa nobre, bacana, super bem equipada, para fazer um show maravilhoso num lugar maravilhoso. Isso me deu assim, uma compreensão da diversidade, da variedade, da intensidade da música, de tantas manifestações diferentes, e todas eram dignas de um lugar bacana, era isso, né? Em 2012, terminou a minha gestão no Auditório Ibirapuera, mas eu meio que fiquei com, assim, precisava continuar esse diálogo com a música, com as pessoas que fazem música. E aí, meio que por iniciativa própria, eu arrumei um empréstimo da sala da diretoria do Centro Cultural São Paulo para fazer uma reunião por mês, onde eu convidava pessoas, uma sala que cabiam 10, 15 pessoas num mesão grande lá. As pessoas que iam na reunião, na próxima, podiam chamar os seus amigos, e isso durou uns 2 anos e meio, mais ou menos, esse processo de reuniões para falar sobre música na cidade de São Paulo. Era o mote dessa reunião. Geralmente era de noite, começou com 10 pessoas na mesa, e no fim do processo tinha 25 pessoas na sala, né? Ao longo desses 2 anos e meio, quase 250 pessoas passaram por essa mesa. E era uma conversa incrível, porque assim, e aí, o que você acha que precisa acontecer na música da cidade de São Paulo? Aí vinham pessoas de todas as cores, todos os matizes, todas as orientações, todas as funções dentro da música, para falar só desse tema. E a gente foi juntando uma espécie de conhecimento sobre o que acontece na cidade de São Paulo de verdade, um conhecimento assim, mapeado por gente da música, que trabalha na música. Algumas conclusões saíram dessa conversa. Uma delas é: a gente precisa de uma lei. O teatro tem uma lei na cidade de São Paulo, enfim, se não houver uma lei, os governos que se sucedem, né, na prefeitura, na Câmara Municipal, eles não têm um norte para seguir com relação a isso. Não se faz uma política pública se não houver uma lei que fixe algumas diretrizes, né, que não seja uma coisa só da cabeça do atual secretário da Cultura ou do prefeito do momento. Isso foi a primeira lição que a gente tirou dessa mesona aí. A segunda é que, assim, são muitas músicas na cidade de São Paulo, são muitos aspectos diferentes sobre essa música, né? Especialmente a música ao vivo. Só a música ao vivo são muitas vertentes, né? Dentro da cidade de São Paulo. Fomos anotando. Um dia a gente chegou à conclusão que precisávamos começar a juntar isso tudo numa conversa um pouquinho mais, vamos dizer assim, objetiva na direção da lei. Meio que por coincidência, não tinha a ver, eu não fiz campanha em nada, mas no final esse processo praticamente termina porque eu fui nomeado diretor do Centro Cultural São Paulo, e a sala onde eu fazia essas reuniões virou a minha sala, né? Eu ia uma vez por mês, e de repente estava lá todo dia. E eu resolvi continuar esse assunto como diretor do Centro Cultural São Paulo. Levei para o meu chefe, que era o secretário de Cultura. Na época era o Juca, que me convidou para ser, Juca Ferreira, me convidou para ser o gestor do Centro Cultural São Paulo. Ele adorou a ideia de se trabalhar o tema de uma lei da cidade sobre São Paulo, cidade da música, para juntar, né, todas as contribuições sobre política cultural para a música, num papel só, num documento só. O Juca ficou alguns meses, Nabil foi o sucessor dele, o Nabil também adotou a lei como plataforma dele. Nabil tinha sido vereador, foi nomeado secretário de Cultura, e ele deu os caminhos da pedra. Olha, para fazer uma lei precisa de fazer assim, assim, assim. Então, isso ajudou muito a gente a formatar. A INT participa dessa mesa,
você, acho que foi várias vezes lá, a gente já se conhecia de outros carnavais, eu já frequentava o seu festival de música instrumental na Casa das Caldeiras, eu ia lá para observar o movimento, o que está acontecendo, a gente sempre estava antenada nessas coisas, a gente frequentava o Auditório Ibirapuera, enfim. Quando começou um processo um pouquinho mais organizado de se pôr os pontos no papel e começar a se identificar quem são os interlocutores, com quem que a gente está falando, quem são os representantes da música na cidade de São Paulo. Nessa hora, a gente foi crucial. A gente ajudou a formatar esse padrão dos coletivos. Quem são os coletivos? Você já tinha um papel político muito importante de ser elemento de ligação, né, entre uma instituição que era o Centro Cultural São Paulo, lá, né, como tendo a iniciativa de lidar com uma confecção de lei, vamos colocar assim, e os movimentos culturais da cidade de São Paulo, que são muitos também. Fomos conversando, fomos montando um grupo, a gente sempre fez parte desse grupo, o Murilo, que vai conversar conosco também, entrou rapidamente nesse grupo e participou dessas reuniões finais, onde meio que eu ajudei a fazer o papel assim esse grupo fez a relatoria da lei, né? Nós juntamos todos os pontos de vista, todas as demandas de tantos coletivos diferentes que cada um queria falar sobre um aspecto da música. Deu um trabalho danado. Realmente, a gente ficou várias madrugadas tentando juntar o que a cooperativa de música, mais o pessoal da periferia, mais o pessoal do chorinho, mais o pessoal do jazz, os músicos da noite, enfim, diferentes representantes de diferentes segmentos da música feita na cidade de São Paulo. Fizemos uma proposta primeira, foi para o gabinete do secretário, passou por um pente assim mais, vamos dizer assim, burocrático, né? Tinha que ter mais cara de lei, a gente ficou indo e voltando, fizemos essa redação durante um belo de um tempo. E aí eu acho que entra assim, um segundo momento em que a gente foi muito importante quando tivemos que estabelecer relações com a Câmara Municipal. Né? Acho que a gente não tinha feito isso antes na vida, não fazia parte do que era a nossa experiência de produtores musicais, mas convocamos os músicos, o pessoal do chorinho foi, música instrumental foi, músicos da noite foram, fizemos música nos corredores da Câmara Municipal de São Paulo, para que essa lei, vamos dizer assim, sensibilizasse, né? Fosse levada ao conhecimento dos vereadores. Isso foi uma campanha, foi um trabalho que eu acho bacana, importante. Né? O pessoal da música na cidade de São Paulo não sabe que a gente fez tudo isso, especialmente, né, acho que você pode ter muito orgulho do seu papel, né, nessa consolidação dos movimentos culturais na direção de buscar uma lei para a música. Aí, a lei passou, num primeiro momento, foi considerada uma boa lei, conseguimos apoios dos vereadores, e ela passou na primeira votação. Então, a lei é aprovada como lei, tem cara de lei, nariz de lei, rabo de lei, mas ainda não é lei. Falta, já vai fazer aí uns bons 2 anos e tanto, né, que isso aconteceu. Falta, vamos dizer assim, o aval do nosso prefeito nesse momento. Acho que assim a sua campanha pode ajudar nessa sensibilização. A gente se movimenta juntos na direção da sua candidatura e na direção de que a Câmara Municipal se movimente para a aprovação dessa lei. Seria lindo, maravilhoso. Mas se não aprovarem agora, a gente elege você e você corre atrás dessa lei. Combinado? Era isso, sim, um primeiro momento que você precisava? Com certeza, com certeza. Acho que tem algumas... É muito curioso, né? Porque eu acho que esses caminhos levaram a gente a ficar cada vez mais junto, né? E não teve como, até porque quando você estava conversando, antes de você, inclusive,
eu acho que em março de 2013, né, tem essa cena que é quando eu encontro o Juca Ferreira lá na Maria Antônia, tô tomando um café, e aí eu comecei a conversar com ele, estava a Bel, na época, a Bel do Fomento, que hoje está lá no Centro Cultural São Paulo, não sei se ela ainda está, mas acho que sim. E aí eu encontrei o Juca, fui falar com ele, fui cumprimentá-lo, eu falei, Juca, a gente precisa de uma lei de fomento à música. E ele falou, cadê a lei? Né? Eu No falei, dia então nós seguinte vamos eu fazer cheguei essa lá. lei. Nós vamos fazer essa lei. Se a gente fizer essa lei, vocês fecham com a gente faz essa lei? Ele, não, me traz a lei. E junto com isso teve um outro caminho, né? Porque foi justamente esses coletivos, né? Eu, na época, eu tinha o coletivo da galera da música instrumental, o MIB, né? Da música instrumental brasileira, que também a gente estava em umas discussões, e tinha o Rejunte, né? Que estavam acontecendo os saraus, e que o Haddad, inclusive, chegou aí alguns saraus, o Haddad no navio, né? E o Haddad músico, né, tocando violão com a galera e tal, e ansioso pela lei também, né, então, acho que foi um momento que a gente demorou para chegar num texto perfeito, até por conta das diversidades da música, a gente teve que fazer com que as galeras não brigassem mais, as galeras ficassem amigas, ninguém mais falasse mal da música do outro, porque é complexo, né, Pena? É um setor, né, a linguagem música, a gente conseguiu, inclusive, acho que isso foi um dos grandes feitos desse processo todo, a gente fez pessoas que antes não se falavam se falar, estilos musicais que não se bicavam, tocarem junto no palco da virada, né, eu acho que esse processo da lei trouxe mais coisas da além da lei, eu acho que trouxe muitas amizades aí, né, eu acho que isso já é um ganho, já foi um ganho muito grande, né? A gente tem lá no grupo do Movimento da Música, a gente tem de tudo, a gente tem a galera do samba, do forró, do rap, do choro, do rock, do metal, do hardcore, da música eletrônica, né? Do funk, do samba rock. Nossa, eu ficaria horas falando aqui, porque tem gente ali de todos os estilos musicais possíveis, né? E isso acho que é um outro grande ganho, né? A gente conseguir colocar todo mundo do centro, da periferia, de todos os estilos e vozes da cidade numa luta só, né? Porque essa sempre foi a nossa briga. Acho que foi por isso, inclusive, que a gente demorou, né, para terminar de escrever o texto. Eu lembro, inclusive, que uma vez, a gente ficou 4 horas numa discussão se no texto viria a palavra autoral ou não. Você lembra desse dia, Pena? Lembro. Que isso foi um longo debate também, né? A gente acabou não colocando, né, a palavra autoral, mas foi também um longo debate dentro da... A gente debatia, às vezes, palavra por palavra, né, para não ter perigo da gente deixar ninguém de fora também, né? Eu acho que essa foi uma das questões, né? Nesse ponto, eu acho que assim, a lei conseguiu, por um lado, ser bastante inovadora, né? A gente pesquisou, foi ver leis de Salvador, de outros lugares, e a lei São Paulo Cidade da Música, ela é bastante inovadora no sentido de definir diretrizes de política cultural que lidam com a música como uma grande cadeia produtiva complexa e toda entrelaçada, tudo tem a ver, né? Organizar encontros de música ou tocar na rua são parte da mesma música que acontece na cidade de São Paulo. A lei tem 7 eixos diferentes e dessa forma assim a gente consegue cercar a música como ponto forte, gerador de emprego, renda, né? Um dos motores da noite da cidade de São Paulo. Quando essa pandemia se desfizer, a paranoia se desfizer, eu tenho certeza que assim, São Paulo precisa contar com a música como parte de ser um polo do turismo brasileiro.
né? As pessoas vão voltar a vir para São Paulo como uma viagem de instrução, de entretenimento, de diversão, e a música que acontece na cidade é parte crucial dessa recuperação da cidade depois da pandemia, né? Eu acho que a gente vai precisar, do mesmo jeito que a música hoje, porque, enfim, a pandemia acabou com a música ao vivo, que era talvez o grande alicerce, né? A música não estava vivendo em função de gravadoras ou outras coisas, estava vivendo em função da música ao vivo, né? Dos festivais, das casas noturnas, das apresentações dos artistas. Isso tudo, a pandemia acabou e vai precisar ser retomado, junto com o turismo, junto com o movimento noturno, né? Eu acho que essa lei podia fazer parte dessa retomada, ajudar muito nisso, né? Ela ajuda o governante a ter diretrizes o que ele faz com a música. A lei ajuda nessa direção, né? Com certeza, inclusive, não só o turismo cultural, né? Eu acho que há aí o turismo de eventos, o turismo cultural, né? O turismo, inclusive, de bandas que vêm para São Paulo para fazer o seu trabalho e passam um tempo aqui, né? Bandas do Brasil inteiro, a gente conhece uma galera que vem para cá, às vezes, passar 6 meses, acaba ficando, né? A gente... Acho que São Paulo é um pouco a cidade da música por isso, né? Porque eu pelo menos, eu conheço uma galera, por exemplo, do Nordeste, do Sul, mas muito do Nordeste, que vem para cá para ficar 3, 4 meses fazendo um trabalho de música e acaba ficando, né? Então, na verdade, é como se o Brasil inteiro ficasse aqui em São Paulo, né? E, ao mesmo tempo, quem está em outras cidades, em outros estados, vai poder também usar, porque vai ter, né, aí, como você falou, para quem não sabe, né, os eixos, né, o primeiro eixo é criação e produção, e aí ele é tipo um fomento, como é o fomento ao teatro, que é uma coisa mais aberta, né, onde tudo é possível de você criar. O segundo eixo é música de rua, porque a gente tem aí uma potência de artistas, de músicos de rua, dos mais diversos, né, e que a gente sabe que muitos deles, inclusive, vivem numa situação muito precária mesmo, vivem com pouquíssima grana, e agora está dando até um desespero, né, porque eu sei de muitos amigos meus que estavam vivendo de música de rua há muitos anos, e eu não sei nem o que essas pessoas estão fazendo nesse momento, é muito desesperador. O terceiro eixo, que é o eixo de música ao vivo, né, para que a gente possa ter um olhar melhor para as casas de música ao vivo, as casas pequenas e médias, principalmente de música independente, que a gente sabe, né, Pena, quantas casas de música maravilhosas que a gente viu abrir e fechar na cidade de São Paulo, algumas delas históricas, né, onde... Aqui mesmo, né, eu que moro em Santa Cecília e frequentei e toquei muito, né, o Espaço Retrô, por exemplo, é uma delas, né, foi um espaço que muitas bandas surgiram ali, tocaram ali, né, um pessoal mais do rock, mas outros espaços que eram, inclusive, a questão do P10, né. Bom, vamos chamar a nossa segunda convidada, que eu acho que nesse papo aí ela pode contribuir bastante. Vou chamar aqui minha amiga querida, que também super construiu isso com a gente, esse processo todo. Dani Ribas, por favor. E aí? Ô, querida, bem-vinda, obrigada pelo convite, e obrigada por estar junto nesse processo com a gente há tantos anos também, né? Eu acho que quem tem que agradecer somos nós, convidados aqui da sua live, por fazer parte de um processo tão bonito quanto o seu, né? Eu queria deixar registrado aqui também que não somos nós que apoiamos a sua candidatura. Nós reconhecemos a tua luta, o teu empenho, né? Não, eu acho que esse apoio não é simplesmente, como o Pena falou, não é um apoio gratuito, é um apoio fundamentado, é de reconhecimento à sua trajetória, à sua luta, o seu engajamento genuíno, né? Porque você começou
com tudo isso há muito tempo, não é por causa da candidatura que você está se aproximando da cultura, é o contrário, né? É uma vida, né, Inti? Há quantos anos e décadas você está nessa história e a gente só está aqui ajudando um tiquinho porque a gente não só quer apoiar, a gente quer apoiar para reconhecer o trabalho lindo que você já fazia antes e muito antes de ser candidata. Então, obrigada por deixar a gente fazer parte um pouquinho dessa história bonita que você construiu aí. Obrigada, Dani. Vou pedir para você se apresentar e falar um pouco aí sobre tudo o que você quiser falar sobre esse processo. Por favor, vou deixar a palavra contigo. Valeu, querida. Bom, assim como você, a minha vida também é dedicada à música, né? Eu já fiz muitas coisas no universo da música, também já produzi artista, mas não é essa a minha praia definitivamente. Eu já tô né, assim, eu tomei decisões ao longo da minha vida que me colocaram num outro lugar. Eu já fui musicista, né? Pouca gente sabe, mas eu já toquei, eu paguei os meus estudos na época da faculdade tocando em bar, então se hoje eu sou pesquisadora da música e estou em outro lugar, é porque eu conheço profundamente essa realidade e as dificuldades todas que todos os músicos passam, eu conheço elas bem de perto, né? E nessa trajetória eu acabei me encaminhando para a música, porque eu fui fazer faculdade de História, aí o meu TCC foi na área de música, estudei música na cidade de São Paulo, música independente, e a partir daí fui me encaminhando mais para pesquisa na área de música, uma pesquisa que durante um certo período da minha vida foi uma pesquisa acadêmica, mas eu me envolvi bastante com as políticas culturais, né, desde 2010, mais ou menos, e aí ali em 2013, 2014, eu comecei um processo bem bonito numa cidade do interior de São Paulo, que é São Roque, uma cidade onde eu vivi aquele período bem importante da vida, né, que é ali infância e adolescência, né, não é mais a maior parte da minha vida que eu morei em São Roque, mas é esse período muito importante, né, ali eu mudei para São Roque, eu tinha 7 anos, e eu saí de São Roque com 17. E depois que eu fiz o mestrado e o doutorado, eu achei que era hora de devolver tudo que a cidade de São Roque me deu para ela, né? Então a gente criou fórum de cultura, conselho de cultura, e aí me envolvi bastante com gestão cultural, e isso também coincidiu com um período da minha vida em que eu trabalhei no SESC São Paulo, trabalhando justamente com pesquisa em gestão cultural. Então, fazia a programação do Centro de Pesquisa e Formação com outros colegas, coordenava também com outros colegas o curso SESC de Gestão Cultural, e foi um pouco nesse período da vida que a gente se conheceu, né, Inti? Você super envolvida com pesquisa na área de política cultural, então eu acho que política para você não é só uma questão de escolha para eleição, você escolheu esse caminho para a sua vida, né? E eu acho que se a gente pensar hoje nos nossos quadros políticos, se todos se propusessem a estudar um pouquinho, né, 1/10 daquilo que você estudou de política e política cultural, nossos quadros seriam bem mais qualificados. É claro que eu defendo que todo mundo pode participar da política, não é só quem estudou, né? Mas uma vez se interessando por política, por que não estudar política, né? Então aí é nesse momento que as nossas respectivas trajetórias se encontram, né? Duas pesquisadoras da área de política cultural. E, inclusive, antes mesmo da gente se conhecer, várias pessoas falavam, nossa, você tem que conhecer a Inti, vocês fazem coisas muito parecidas, né? E aí, já incorporando o Pena nessa conversa, eu fiz parte ali do grupo de discussão ali do Pena. Como é que eu cheguei no grupo ali do Centro Cultural? Eu trabalhava no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que na época era no SESC Vila Mariana, e eu soube do grupo, mas já tinha gente do SESC que participava do grupo e falaram assim, não, você não vai participar desse grupo. Eu falei, ok, então vamos participar nas horas vagas, não na hora de trabalho. E aí eu cheguei lá no grupo, inclusive muitas das reuniões eram de segunda-feira, justamente porque às segundas os músicos estão livres, e era justamente na minha folga. E eu me lembro de muitas vezes eu ir com meu filho, né, o Raul, pequenininho ainda,
porque era justamente o dia que eu tinha para ficar com ele. Então eu levava ele, levava um monte de brinquedo. Algumas reuniões eu gravava no meu celular que ficava em cima da mesa para eu poder depois em casa ouvir melhor o que tinha sido discutido na reunião, para então na próxima reunião contribuir um pouquinho mais. Isso já conecta com o segundo tema, né, que é a participação feminina no mercado de trabalho, que a gente vai ter aí um momento específico para falar. Mas voltando lá para o Centro Cultural. Então eu me lembro desse grupo e de muitas boas discussões saindo dali, algumas ali o Pena já retomou, e eu acho que ali foi uma coisa muito importante que aconteceu, porque ele dá a liga em várias coisas, vários processos que estavam acontecendo, e que o Pena muito bem conseguiu perceber e disponibilizar ali o espaço para que essas ideias pudessem vir à tona, e não só vir à tona, mas para que elas pudessem ser operacionalizadas, colocadas em prática. Então, eu acho que a lei é impossível dissociar a criação da lei desse contexto, né? E eu acho que se o Pena só tivesse feito isso na vida, já estaria ótimo. A questão é que ele já fez tantas outras, milhares de coisas da mesma relevância ou mais, né? Enfim. E aí, eu queria pegar o gancho da fala do Pena, de por que a cidade de São Paulo deveria ser reconhecida como a cidade da música, né? Para o mercado de turismo, para o mercado de negócios. O ano passado, quem me acompanhou pelas redes sociais, eu viajei muito para muitas conferências de música ao redor do mundo. E nas quase 13 vezes, foram 13 vezes que eu saí do país no ano passado para ir para conferências. E a volta sempre era pelo aeroporto de Guarulhos. E o que tinha na telinha do assento dianteiro, né, quando você chega na cidade de São Paulo? Justamente mostrando um pouco da cidade para essas pessoas que estão chegando de outros países para a cidade de São Paulo. E as companhias aéreas já vendem a música como principal atração da cidade. Isso já é natural. Ali, naquela telinha, ficava a companhia vendendo os negócios, o potencial da cidade para o turismo de negócios, a gastronomia e a música. São esses os ativos da cidade que, inclusive, podem reposicionar a cidade num contexto global. A gente não está aproveitando adequadamente esse ativo tão importante no mundo que a gente tem aqui de sobra e que seria super estratégico aproveitar. Então, reitero a necessidade aí de haver essa lei, mas reitero principalmente governos, né, independente do partido, e toda a vereança também independente de partido, para olhar da seguinte maneira: se isso já é um ativo e que as companhias aéreas reconhecem, que outras coisas nós podemos reconhecer da música e que não estão sendo devidamente valorizadas? Por exemplo, a cidade de São Paulo conta com uma grande conferência, que é uma das maiores conferências do mundo, que é a Sim São Paulo, trazendo profissionais da música do mundo inteiro. E a cidade não sabe aproveitar isso adequadamente. E mais, uma coisa que eu estou envolvida até o último fio de cabelo: este evento tem um núcleo de pesquisa, que é o DataSim, né, que eu dirijo, que já fez aí algumas pesquisas, que o Pena sempre está envolvido, nos apoia, dá comentários, dá pitacos, né, também acho que está envolvido até o último fio de cabelo, tanto quanto eu. E qual é a cidade que conta com uma música que é naturalmente reconhecida, com um evento que é dos maiores do mundo, que conta com um núcleo de pesquisa, que já fez diversas pesquisas? Ou seja, está fácil para o governo aproveitar tudo isso para implementar alguma legislação específica, porque outras cidades no mundo e no Brasil que têm menos do que tudo isso estão sabendo aproveitar melhor. Por exemplo, a cidade de Salvador se candidatou a um chamamento da Unesco para cidades musicais, e Salvador ganhou. É claro que Salvador é super musical,
e deveria estar nesse lugar. Mas Salvador não tem uma conferência, não tem um núcleo de pesquisa, né? Não tem uma lei ainda aqui em projeto específica para música. Então, o que nós estamos esperando? Esse chamamento aconteceu de novo e a cidade de São Paulo não soube aproveitar essa chance, né? Porque eu não posso candidatar uma cidade, é a cidade que tem que se candidatar, né? Então, aqui nós estamos perdendo muitas chances e para finalizar aqui essa minha fala, eu acho que a Lei SP Cidade da Música, ela não é só uma lei para a música. Óbvio que ela é para a música, mas ela é para a cidade. E mais do que para a cidade, ela é para as pessoas dessa cidade. Então, não tem motivo para não aprovar esse processo, porque ela é útil para o setor musical, para a tal da cadeia produtiva, e pesquisas que eu realizei, inclusive para o IPEA, eu fiz um certo benchmark ali de comparar com políticas culturais de outros países, e esse conceito de cadeia produtiva, e você estimular a cadeia nos seus múltiplos elos, que é justamente o texto da SP Cidade da Música, nos coloca numa posição em que essa lei seria uma das mais avançadas do mundo, porque reconhece essa cadeia produtiva, ela não é só um fomentozinho para o músico, ela impulsiona uma indústria que é altamente criativa, né, que coloca o país nesse contexto da economia criativa. Ela é para a cidade, por quê? Uma cidade ocupada com música, ela tem menos violência, tem uma infraestrutura de transporte noturno que se atende à música, certamente atende à população, e ela é para as pessoas, porque afinal de contas a cidade é o lugar onde as pessoas vivem, e a cidade tem que ser um lugar aprazível, né, que dê prazer para as pessoas viverem, então por que não uma lei para a música, para que as pessoas possam viver melhor na cidade, né? Então, aí depois a gente pode falar das pesquisas que a gente fez no DataSim, enfim, aí você puxa e eu saio falando, porque você sabe que eu falo pra caramba, e em algum momento eu tenho que parar para mais convidados chegarem. Na verdade, isso aqui é papo para mais de hora, né? Porque foram 6 anos de trabalho e a gente com certeza ficaria aqui, né? Quantas tardes eu já passei com você, Dani, com Pena, conversando a tarde inteira, né? Pensando coisas, pensando formas da gente por onde ir, né? Porque assim, é aquilo, a lei já era para ela estar aprovada. Infelizmente, aí essa gestão ainda não apostou na lei de verdade, a gente sempre houve uma reticência, nunca um tipo, vamos lá, vamos aprovar, vamos fazer, pode deixar que a gente aprova, e agora a gente vai para um all-in, né? Mas foi aquilo que o Pena falou, nós vamos tentar, e se a gente não conseguir, né, agora, nós vamos tentar o ano que vem, e nós vamos tentar até aprovar, porque é aquilo, é uma lei para a cidade, né? Não é uma lei para a gente, muito pelo contrário, né? É uma lei que a gente quer fazer para deixar aí para o futuro, né? Para quando o Raul tiver uma banda, né? Para essa geração, porque é isso, é uma lei para o futuro. A gente já trabalhou muito na música, a gente já está na aposentadoria, né, Pena? Também já estou. Você falou que eu sou jovem, mas eu já estou me aposentando da produção cultural aí. Mas é isso, né? E sobre a questão da cidade, aí só um comentário antes de eu chamar o próximo convidado. Eu fui 3 vezes convidada ali para os nossos queridos amigos do Ceará, a turma da música do Ceará, um salve aí se eles estiverem assistindo, para falar sobre a lei da música, né? Eu fui 3 anos para lá, inclusive a última vez que eu fui no Festival Pôr do Som, que eu fui junto com a Arismar, do Espírito Santo, foi uma das vezes mais legais, inclusive, que a gente fez uma reunião com o secretário estadual de Cultura do Ceará, o Fabiano Piuba, com a secretária adjunta municipal, né, Paola, era para ir o prefeito na última hora acabou não indo, enfim, e eles falaram, não, se São Paulo não aprovar essa lei logo, nós vamos fazer o Ceará, a Fortaleza, a cidade da música. Aí eu falei, não, peraí, né? Mas é uma questão, né? Não é fácil aprovar um projeto de lei. Muita gente vê, né? Fala, as leis aprovam rápido, e uma lei como essa, que é bem-vinda, inclusive até pela própria bancada evangélica,
na Câmara, né, a gente chegou a fazer algumas reuniões, né, Pena, com alguns vereadores mais ligados à bancada evangélica, eles têm interesse também, né, a dificuldade tem sido um pouco o executivo, mas a gente vai continuar tentando. E aí, acho que para falar um pouco desse processo aí, desses últimos anos, e de como a gente conseguiu agora a lei, ela inicialmente foi assinada, apesar dela ter sido criada por nós, ela foi assinada inicialmente pelo Nabil, né, que passou de secretário, voltou a ser vereador, depois o Nabil não foi reeleito, a gente botou na mão do Toninho Vespoli, que é meu parceiro aí no PSOL, que sempre deu uma retaguarda para a gente, super legal na lei, e no ano passado a gente decidiu colocar outros coautores para assinarem, né, esse PL com a gente, que é o Quito Formiga e o Daniel Annenberg, do PSDB. Isso foi estratégico até para a gente ter 2 vereadores aí, né, que são do mesmo partido do prefeito, e a Soninha Francini, que é uma das pessoas que está com a gente ali na subcomissão do Plano Municipal de Cultura, que é uma subcomissão que a gente tem ali desde o começo de 2017. E aí, para comentar e falar um pouco desses processos dentro da Câmara, eu chamo meu parceiraço de corredores de Câmara e de Alesp, né, de muitos corredores e muitos dias dentro do Legislativo, Murilo Murá, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite. Olá, boa noite. Obrigada boa pelo noite, convite. Inti, Dani, Pena. Imagina, prazer imenso. Nossa, que honra estar aqui com vocês três, são grandes referências para mim. Tenho certeza que para muita gente que trabalha com música, com cultura na cidade de São Paulo e em todo o país. E, Inti, brigadão mesmo pelo convite, né? Essa primeira live da sua campanha, e eu não posso deixar de reforçar aquilo que o Pena e a Dani já falaram, e que é justo que seja falado e repetido, né? O nosso apoio aqui, já desde o lançamento da campanha, na verdade, desde antes do lançamento da campanha, ele é um reconhecimento mesmo por esse trabalho que você já vem fazendo há anos. Eu venho frequentando, né, não só a Câmara, a Lesp, mas também muitas reuniões, encontros, audiências públicas de cultura, né, na cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e é muito raro eu estar em alguma que você não está. Então, é uma referência já, né, algumas vezes, não poucas, tive presente em reuniões de movimentos, seja movimento cultural da periferia, da música, né, de qualquer outra linguagem artística, que eu tive presente, e você estava palestrando, ensinando sobre Plano Municipal de Cultura, sobre Sistema Nacional de Cultura, né, sobre diversos aspectos da cultura, né, tanto no município, no estado, como no país. Tem um trabalho lindo como pesquisadora, também como ativista na área, então nada mais justo mesmo do que oficializar, na verdade, o trabalho que você já faz, porque é isso, você já é uma vereadora ativista dos movimentos culturais de São Paulo, de vários movimentos de São Paulo, e nada mais justo do que isso ser reconhecido com a sua eleição e a sua atuação oficializada, né, dentro da instituição. Obrigada, da querido, Câmara. brigadão pela força. Vou pedir, então, se você se apresente e conta um pouco para todos aí como é que tem sido esses nossos processos nesses últimos meses aí na Câmara Municipal para a SPL. Massa. Bom, eu sou Murilo Murá, também venho da música como cantor, compositor, trabalhei há muito tempo com trilhas sonoras, depois caí para a área de formação, fui dar aulas de áudio, de produção musical. A partir daí fui me envolvendo mais com a parte de produção musical, acabei entrando nas fábricas de cultura, onde eu atuo, né, com cultura nas regiões norte e sul de São Paulo, né, em Diadema também, e todo esse processo só fortaleceu, né, toda essa caminhada só fortaleceu a visão que eu já tenho, né, desde que eu me conheço por gente, de a importância de se fazer as coisas coletivamente, de se pensar as coisas coletivamente,
e toda essa minha trajetória levou a esse caminho, e a atuação nos movimentos sociais de cultura fortaleceu e consolidou essa certeza de que esse é o caminho, inclusive, né, todo espaço que a gente tem para falar, é sempre importante lembrar desse momento trágico que a gente está vivendo, não só por causa da pandemia, que já é uma tragédia em si, mas por toda a questão política que a gente está vivendo, as dificuldades, ataques à democracia, uma série de problemas muito graves que o país vem vivendo. O setor cultural, em específico, tem passado por situações absurdas, censura, sufocamento de políticas culturais. Então, é sempre importante lembrar que a cultura, além de pertencimento, além de construção de afetos, construção de subjetividades, construção de um mundo diferente desse mundo que nos sufoca, ela é resistência, então não é por acaso que ela sofre tantos ataques. E eu acho que falar da especificidade da música tem tudo a ver com isso, porque é um processo coletivo, escrito, né, construído a partir de diálogos da sociedade, como o Pena e a Dani já falaram, você, a gente já trouxe. É a sociedade pautando o poder público, que é lindo, né? A sociedade conhece suas demandas e apresentando para o poder público quais são essas demandas para que elas possam ser bem atendidas. E isso feito através de diálogos amplos, um diálogo político maduro, né? A gente vai buscando contato com diferentes vereadores, com o poder executivo. É a política como tem que ser, né? É uma construção coletiva do início ao fim. Para falar um pouquinho do que a gente vem passando nos últimos meses, né, desde o ano passado, principalmente, a gente voltou a fazer essa articulação mais forte com o Legislativo e com o Poder Executivo aqui em São Paulo. Depois que o Nabil apresenta, o projeto foi aprovado em primeira votação, um pouco a ver com esse período né, essa situação que eu citei agora, a gente tem o início da gestão do Dória, e foi uma gestão que começou já com uma dificuldade imensa de diálogo com os movimentos culturais. Teve toda aquela questão, inclusive simbólica, de apagamento de grafites, né, a discussão sobre direito à cidade, enfim, uma série de ataques também que ocorreram, e com isso, claro que os movimentos sociais de cultura, alguns tentaram levar adiante alguns projetos e não foram sancionados, mesmo quando aprovados pela Câmara, não foram sancionados, e o movimento da música preferiu deixar a especificidade da música no gelo, até por todo esse processo gigantesco de construção, e aí só com a saída do Dória, né, quando ele foi para o governo do Estado, sentiu-se que tinha maior abertura para fazer de novo essas articulações na Câmara e uma possibilidade de aprovação pela Prefeitura, né, pelo Bruno Covas, e a gente volta a fazer essas articulações. Essas articulações com os vereadores, né, a gente já citou aqui o Toninho Vespoli, assina a lei, né, ele abraça a lei, o Nabil, como ele não foi reeleito, ele não pôde dar a continuidade, o Toninho abraçou e deu essa continuidade, mas na verdade, como é uma lei que foi proposta pelo movimento, né, que foi proposta pela sociedade, foi muito fácil dialogar com diferentes vereadores, todo mundo recebe muito bem, é mais uma prova de que é uma lei que não é uma lei que beneficia só quem trabalha com a música, é uma lei que beneficia a cidade, a população da cidade, setores comerciais, setores hoteleiros, alimentação, né, toda uma parte de turismo da cidade também é beneficiada pela lei, como vocês já trouxeram antes. Então, a partir desses diálogos, a gente consegue já a assinatura dos coautores, atualmente o Toninho Vespoli, a Soninha, o Kito Formiga, o Daniel Annenberg, e o Pulice Neto também já está como coautor da lei. Então, que bom, vamos continuar as articulações. A gente, no final do ano passado, conseguiu também, depois de muitas tentativas, bastante esforço, teve uma certa dificuldade de diálogo com a Secretaria de Cultura, mas no final do ano, em dezembro, a gente sentou com o então secretário Ale Youssef para apresentar, né, estava lá o Pena, a Inti, eu estava lá, né, a Cris, a Cris Angel, a gente foi apresentar, né, na verdade ele já conhecia, a gente já tinha sentado com outras pessoas da secretaria para ver quais pontos precisavam ter pequenas alterações, já tinha canetado o projeto para ficar de acordo com o que a secretaria também julgava ser adequado, e aí a gente conseguiu finalmente, em dezembro de 2019, um apoio público do Ale Youssef ao PL.
Vira o ano, o Ale Youssef sai da secretaria, o Hugo Pozzolo assumiu, e ainda veio a pandemia em março, que acabou jogando, né, um balde de gelo na nossa cabeça, não só porque as articulações que já estavam sendo feitas ficaram muito dificultadas, porque você não estar presente na Câmara dificulta naturalmente o diálogo com os vereadores, mas pela própria característica de emergência, né, do momento, quando a pandemia surge, todo mundo que acompanha, que está no mercado da música, que trabalha com cultura, já ouviu 1 milhão de vezes, né, a cultura foi a primeira a parar e vai ser a última, ou uma das últimas a voltar por causa da pandemia, então óbvio que isso gerou uma situação de emergência que precisou ser atendida num primeiro momento, então todo o foco dos movimentos, em geral, foi para a aprovação de lei de emergência cultural, em especial a lei Aldir Blanc, né, a lei federal, e com isso também a gente continuou as articulações, mas não tinha como colocar como uma prioridade nem na Câmara naquele momento. A gente está nesse momento agora eleitoral, que realmente, como a gente já trouxe, é um momento difícil para a gente fazer o debate, a aprovação, colocar para uma segunda votação e a posterior a sanção do Bruno Covas, mas ao mesmo tempo é muito importante que isso seja feito ainda esse ano. A gente insiste que é um momento para levar esse diálogo adiante, garantir de uma vez por todas essa aprovação, porque essa lei vai ser fundamental também devido ao pós-pandemia, né? Tem toda uma questão que não sei se vai dar tempo de conversar hoje aqui, mas de diversos dilemas que o setor cultural tem que enfrentar durante a pandemia, no momento imediatamente após a pandemia, e também em construção de um futuro diferente, né? Na construção de grandes sonhos, de possibilidades diferentes dessas que a gente tem vivido hoje. Então, é um momento muito dramático, mas é um momento de muita luta. Eu tenho falado né, sempre que eu tenho a possibilidade, que todo profissional da cultura, e na verdade, para mim, todo mundo, né, independente da área que você atue, você tem que ser um profissional da sua área e um ativista também. A gente tem que ter essa consciência de que esse momento pede uma ação política constante. Então, é um prazer poder fazer parte dessa luta, tem sido um aprendizado, né, diário, constante, e tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar essa lei para ter uma força que é necessária também para esse momento pós-pandemia. Ótimo, Murilo, obrigada. E obrigada até por explicar, né? Porque muita gente nem sabe como é que funciona essas articulações que a gente faz na Câmara Municipal e que, de certa forma, nós tivemos que aprender na marra, né, Pena, nesses últimos anos. Como você mesmo disse, nós visitamos juntos muitos vereadores, né? Dani também foi em algumas. E foi um aprendizado que eu acho que é importante, não só para a gente aprovar essa lei da música, mas para que a gente entendesse o caminho das pedras, para a gente aprovar outras leis, né? De cultura, de educação, de meio ambiente, de mobilidade, né? Hoje, inclusive, né, já faço minha propaganda aqui, saiu um texto meu aí no jornal É o País, então quem está ali nas minhas redes, falando sobre minha proposta, né, eles escolheram 6 candidaturas da cidade, uma de cada partido, a minha do PSOL foi escolhida, e eu faço essa proposta, né, e o texto é justamente esse, né, a gente pode ter uma cidade de São Paulo diferente, precisa ter vontade política, né, e é isso que a gente vem cobrando, né, dessa lei, porque ela já deveria estar aprovada, né, ela já deveria estar implantada. A gente conseguiu, com muita vontade política nossa, fazer com que essa lei virasse um edital de fomento à música. Lá em 2017, a Dani e o Pena estavam fizemos 2 reuniões na época, né, era a gestão do secretário André Sturmi, eles toparam implantar metade da lei, né, a previsão, a gente fez um estudo, eu e o Pena, inclusive, do que seriam, né, esses valores ideais. O ideal para São Paulo seria a gente ter um orçamento de 20 milhões de reais para acessar pelo menos 300 projetos de música por ano, e aí dividido nos 7 eixos, né? Se a gente for pensar, né, hoje a gente tem apenas, né,
1.600.000 foi destinado a essa lei, e isso com muita luta, né, porque no ano passado, ali, o secretário Ali Youssef decidiu que não ia mais fazer o edital de fomento, e a gente fez muito barulho, né, inclusive Murilo estava comigo aí nessa frente, que a gente teve que botar a secretaria na parede, literalmente, né. Mas, eu acho que a compreensão de que o investimento em cultura, ele tem um retorno muito grande. Ontem mesmo, né, eu sou professora na PUC de Gestão Cultural, e a gente dei uma aula ontem, introdutória desse semestre, e o número que a gente tem ali, por exemplo, da própria Lei Rouanet, que é uma lei super excludente, né, mas mesmo a Lei Rouanet, que é uma lei super excludente, né, para poucos, é uma lei mais elitizada, a cada R$ 1 investido na Lei Rouanet, você tem um retorno de 10 vezes mais, isso, para a própria economia né, do país. Então, você imagina o retorno que uma lei SP Cidade da Música conseguiria dar, né, de retorno para esse turismo musical, né, para o turismo cultural também, né, porque a gente também não pode esquecer, e aí isso é uma fala que vem muito lá do meu festival, o Festival PIB, que inclusive está transmitindo essa live hoje também, que o Festival PIB não é à toa que ele tem esse nome, né, o Festival Produto Instrumental Bruto, porque a gente entende a cultura e a gente entende a música, no caso, não como um produto mercadológico no sentido capitalista, mas no sentido de uma produção feita, né, pelos trabalhadores da música, pelos trabalhadores da cultura, que emprega muita gente, que gera renda para muitas famílias, né, e a gente precisa falar sobre isso, porque muita gente não sabe, né, que ser músico é um trabalho, né, é um emprego. Tem muita gente, inclusive, muitos músicos que são contratados, eu tenho amigos músicos que têm contrato em carteira assinada para tocar em restaurante e pizzaria, né, esse nicho, né, desse tipo de músico, inclusive, que toca no restaurante, que toca na pizzaria, mas que tem a sua banda, que tem a sua produção autoral também, e que, infelizmente, ainda não consegue viver só disso, né? Então, eu acho que a Lei SP Cidade da Música, enquanto política estruturante, ela tem essa função também, né? De ajudar a base dos trabalhadores da música, para que a gente não fique naquele desespero da informalidade, de um mês está bom, mas no outro mês eu não sei se eu vou ter grana para pagar o supermercado, porque essa é a realidade. Isso antes da pandemia, né? Porque agora, na pandemia, a situação está desesperadora. A gente vê ali no movimento da música, grandes músicos, que eu nem vou citar nomes aqui, porque é de chorar, mas grandes músicos vendendo seus instrumentos musicais para pagar as dívidas, né? Então, com certeza, eu acho que essa é uma função muito grande. O que vocês acham dessa questão, né, da gente se entender enquanto trabalhador da música e dessa lei ser uma lei de fomento ao trabalho da música, né? Quer falar, Pena? Eu vou falar. A Argentina tem um exemplo que pode nos ajudar nessa conversa, que chama-se UNAMO, União Nacional da Música, que nasce por uma lei, é uma instituição que existe porque uma lei disse que seria necessário haver, e que recebe um pequeno dinheiro, um pequeno subsídio para existir do governo, mas que consegue reunir todas as partes da cadeia produtiva da música, porque é uma instituição com essa responsabilidade. Isso é uma das coisas que nós não temos aqui no Brasil. A música é muito pulverizada, a música é muito cada um por si, a concorrência é muito grande entre todas as partes e todos são individualistas. Enfim, foi-se o tempo em que tínhamos uma indústria com poucos representantes, as grandes gravadoras,
que regiam um lobby que ajudava em Brasília a criar legislação que amparava a música. Isso tudo já existiu nos anos 60, 70, 80, e foi embora. E de lá para cá, nos últimos 30, 40 anos, o que a gente tem é cada vez mais esse processo de desestruturar a música e deixar a música por conta de cada um por si, né? Uma lei como essa pode dar início a um processo como esse numa cidade-país como é São Paulo, né? São Paulo, com sua população, é um pequeno país, um médio país, né? E a gente deveria pensar que isso talvez possa acontecer a partir de legislação, a partir de vontade política, e o resultado disso pode ser um crescimento, um fomento a uma força produtiva muito grande, que é a música dentro da cidade de São Paulo. Só vou dizer alguns números para a gente ter a ideia, né? Existe um levantamento via Ordem dos Músicos de 10 anos atrás, que falava em 400 mil músicos atuantes na cidade de São Paulo. Isso é um número muito importante. Em qualquer profissão, você ter 400 mil representantes, né? E que não se unem, não existe um sindicato, não existe uma associação, não existe nada que congregue, nem os músicos atuantes, que seriam, vamos dizer, o maior segmento. Quando a gente estava olhando para isso há 2 anos atrás, a gente estava levantando que podem existir 400, 500 casas de música em São Paulo. Isso inclui aquele bar que tem um palquinho, isso inclui, enfim, casas que têm programação regular de música ao vivo. E esse número pode ser 10 vezes maior, porque distribuidores de cerveja já fizeram a sua pesquisa, porque, num certo momento, resolveram que a música poderia ser um lubrificante para a venda de cerveja, né? E havia um levantamento que dava como 4.000 lugares onde seria possível haver música ao vivo. E a Ambev fez esse levantamento, chegou a fazer isso, colocar isso num mapa na cidade de São Paulo. Isso inclui toda, enfim, a grande São Paulo. Isso é um número muito impressionante de casas, de locais onde a música ao vivo pode gerar emprego e renda, né? A gente sabe que assim, a maioria dos festivais internacionais que vinham ao Brasil acontecem na cidade de São Paulo. A gente sabe que todos os artistas internacionais que passam pelo Brasil passam pela cidade de São Paulo. Isso aqui é o grande hub, né? Aquele ponto de articulação que, vamos dizer assim, articula toda a música brasileira. A música do Pará, quando há 10 anos atrás tinha um movimento de consolidação da música paraense, ela veio se mostrar ao mundo que ela existia aqui em São Paulo. Vieram fazer um espetáculo no Auditório Ibirapuera com os artistas da música paraense que depois, nos anos seguintes, correram o mundo, né? Mas é isso, São Paulo é o ponto focal da música. Todos os artistas da música, se não estão baseados em São Paulo, estão querendo vir para cá, né? Isso inclui o sertanejo, isso inclui os gêneros comerciais todos, que têm suas bases aqui. Mais ainda, assim, dentro da cadeia produtiva da música, todas as grandes empresas que lidam com a música em sua forma digital, Google, Spotify e todos os distribuidores, todos estão em São Paulo. Ou seja, a cidade precisa ter consciência de que, assim, música não tem chaminé, música não tem fábrica de galpão grande, música não tem, enfim, aquele marco que diz que ela existe como indústria, mas a música é, sim, uma enorme indústria numa cidade como São Paulo. Só falta entender que isso pode ser usado a favor da cidade, né? A favor da qualidade de vida da cidade, a favor, enfim, dessa população gigante de artistas que mora nessa cidade, né? Não falei da música de rua, que, assim,
9 meses atrás, né, São Paulo estava ficando famosa no mundo inteiro por causa do seu Domingo na Paulista. Todo fim de semana tinha um verdadeiro festival com centenas de artistas se apresentando de graça para o público, e isso estava começando a se propagar pela cidade, a gente sabe disso, né? Ou seja, é só regar a plantinha um pouquinho que ela vai se transformar numa árvore, né? São Paulo é, sim, com certeza, a cidade da música, e eu acho que a cidade precisa ter consciência disso, né? Isso vai fazer muito bem para a cidade de São Paulo. A gente não é um deserto de concreto, a gente é uma farra que não termina nunca. Ó, só para pontuar, a gente tem mais 10 minutinhos aí, que a gente vai ter que acabar essa live. Eu ficaria aqui com vocês eternamente falando disso, né? Mas eu quero ouvir vocês falando sobre essa questão do trabalho, né? Da relação dessa lei com a geração de trabalho, né? Porque eu acho que é isso, né? A gente, para trabalhar, precisa ter dinheiro também. Eu acho que essa lei é também um pouco para isso. Assim. Vocês querem falar um pouquinho? Dani e Murilo, dividam aí esses 10 minutinhos aí para a gente... Puxa, Murilo, ficou difícil agora, hein? 5 para cada um, vamos lá. Tipo, aqueles programas de propaganda eleitoral que você tem... Não precisa ser exatamente, tá? Não precisa ser, mas enfim. Vou trazer aqui alguns números, então, que não são números diretos de quantos empregos a música na cidade de São Paulo tem, formal e informal, né? São aproximações a partir dos números que o DataSim levantou para a cidade de São Paulo. A primeira pesquisa que a gente fez foi justamente das casas de música ao vivo, né, na cidade. E aí, a gente, primeiro, por que a gente decidiu fazer essa pesquisa? Porque a gente mal tem esses números da indústria da música ao vivo. Se temos alguma coisa, temos da música gravada, não da música ao vivo. Então, a gente fez aqui um levantamento que a gente conseguiu mapear 86 casas noturnas respondente da pesquisa. Só que esse mapeamento é muito maior. A gente levantou com diversas fontes e fez uma lista de mais ou menos 1.200 espaços. Mas desses 1.200, não estava... tinha, aí sim, desde aquele barzinho que tem uma caixa de som apenas, até a grande casa noturna, né? Então, a gente selecionou desses 1.200, 300 casas que a gente achava que eram importantes para cenas de música autoral, e dessas 300, 86 responderam à pesquisa, né? E aí, alguns principais resultados são o seguinte: a gente perguntou, né, como que é a programação musical desses espaços, contando com bandas e DJs. E dividimos aí em dias da semana. Quantos na segunda, quantos na terça, quantos na quarta. E por aí vai. Então, no mês, o número consolidado disso é que só dessas 86 casas, são quase 3.000 atrações por mês. Se a gente extrapola esse número para as 300 casas que a gente tinha selecionado, são 10.200 atrações por mês na cidade de São Paulo, só de 300 casas, e se a gente mantiver a proporção aí de pequenas, médias e grandes que a amostra de 86 deu para a gente. Então, coloca isso no ano, e principalmente, se a gente está falando de atrações, quanto que isso movimenta de equipes, porque para cada um show, não é um artista que está lá. Primeiro que são vários artistas, segundo que tem toda a sua equipe de comunicação, de produção. Quantas equipes não são movimentadas? Né? E por aí vai. Então, assim, como eu disse, não é um número assim, a música movimenta isso de trabalhador. Não, são aproximações que a gente vai fazendo, né, e que vão dando para a gente a dimensão desse mercado. Um outro número que aí a gente levantou com outro objetivo, no começo do ano, o DataSim fez uma pesquisa sobre o impacto da Covid no mercado musical. O Pena, na verdade, ela surgiu de uma conversa do Pena com a Kátia, no grupo do Conselho da Sim São Paulo. Eu sempre falo isso, que é uma brincadeirinha, né?
eu, por conta do começo ali da pandemia, não estava olhando o WhatsApp toda hora. E aí, quando eu olho o meu WhatsApp para ver o que já estava. Já tinha acontecido, tinha assim, tipo, 800 mensagens no grupo da Sim, e eu falei, calma, gente, vamos fazer essa pesquisa com o Data Sim, não vamos lançar questionário no meio da madrugada, vamos, né? Mas a pesquisa já estava ali quase toda desenhada dessa conversa do Pena com a Kátia, eu falei, não, preciso me agregar, né? E aí trabalhamos na sequência nisso. E foi interessante porque o Estado de São Paulo decretou o lockdown no dia 20 de março. Nós colocamos a pesquisa na rua, perguntando coisas para as pessoas no dia 17 de março, antes do lockdown, né? E a gente, no dia 27 de março, publicou os resultados finais dessa pesquisa. Então, em uma semana de lockdown, a gente já deu a primeira referência para o mercado de que perdas, afinal de contas, estamos falando, né? O conceito dessa pesquisa foi dar justamente essa resposta rápida. Então, esses resultados mostram para a gente, das 536 empresas que a gente considerou nas respostas válidas, na verdade foi muito mais, foi quase 1.500 empresas que responderam, mas a gente tinha ali um critério de corte, né, precisava ter CNPJ, então artistas que responderam a pesquisa e que não eram empresas caíram fora, tinha uma série de critérios, então dessas 1.500 caiu para 536. E essas 536 empresas falaram que o impacto foi, assim, cancelamentos e adiamentos, quase que todas elas, né? Isso mostra que a indústria da música ao vivo, e da música, mas principalmente da música ao vivo, parou, estava paralisada já desde a primeira semana. E aí a gente perguntou os prejuízos, né? De qual ordem de prejuízos a gente estava falando. A pesquisa tem outros dados, ela está pública, é só baixar lá no site do DataSim, que é datasim.info, mas para fechar aqui o meu, o meu espacinho, né? Dessas 536 empresas, elas responderam que havia mais de 8.000 eventos afetados, sejam cancelados ou adiados, mas 500 empresas, 8.000 eventos, com um público afetado de quase, um pouquinho mais de 8 milhões de pessoas, e um prejuízo estimado de 483 milhões, só o declarado por essas quase 500 empresas naquele comecinho de pandemia. Né? Então, a gente não está falando de uma brincadeirinha, a gente está falando de uma indústria. E aí tem outra conta que a gente fez aqui, se a gente pegar o número de mês, que metade dessas 536 empresas eram mês. Outro ponto para a política, porque no final do ano passado quiseram tirar da cultura a possibilidade de ser MEI. Né? Então, veja aqui a importância da gente ter esse mecanismo de formalização que é o MEI. Então, se a gente pegasse todo mundo que era MEI e projetasse os resultados para 62 mil MEIs de música ao vivo que existem no Brasil, em duas categorias de classificação econômica, que é produção e iluminação e palco, a gente teria não 483 milhões de prejuízo, nós teríamos 3 bilhões de prejuízos. Claro que a gente não perguntou para todo mundo, é uma projeção a partir do resultado que a gente tem. Mas só para dar uma ideia de quanto trabalho nós estamos falando, e não de uma brincadeirinha de músicos. É isso. Não, e é impressionante, né, se a gente for pensar, porque eu sei que dentro desses dados você tem de tudo, você tem desde aquelas pequenas casas de música, das quebradas, que são super independentes, que estão algumas até em ocupações, ou mesmo a gente vê muito aí, né, tanto da galera do samba, quanto a galera do rock, né, que das quebradas, que fazem a coisa mesmo, não faça você mesmo, né, eu sei porque eu comecei a tocar numa banda em Osasco, né, o Mickey Junkies, e era muito essa pegada, a gente tocava nos botecos, tinha tomada, a gente tocava, e essa realidade existe até hoje, né, a gente sabe que existe boa parte, eu que sou muito amiga aí, né, por ser aí também da galera do hardcore, né, ter banda de punk, rock, hardcore, a galera ainda toca nesses esquemas, né, e é uma característica, inclusive, de algumas cenas, é isso, né, é o bar do bairro, que tem uma microinfraestrutura, né, e a lei da música, ela iria muito para isso também, no sentido dessa questão dos prêmios de música ao vivo, né, porque a gente sabe que existem alguns bares, né,
que acabam virando lendários, né, e boteco mesmo, mas que tem uma estrutura e uma programação e um público, uma formação de público extremamente importante. Um exemplo disso é o Lado B, lá em Curitiba, né, que resistiu aí à pandemia, vendendo minha querida amiga Regina e meu querido amigo Babur, que é um boteco, uma portinha, e resistiu à pandemia vendendo feijoada e frango assado. E estão reabrindo agora, né, porque Curitiba está voltando aí. Mas é isso, a quantidade de... Se você tem uma banda de rock, você não toca no Lado B, que é uma portinha, que é chão, pé no chão, você não tocou em Curitiba ainda, né? Porque é o tipo CBGBs, né, de lá. E em São Paulo a gente tem vários espaços parecidos com isso, e infelizmente alguns a gente não está conseguindo manter, justamente porque a gente sabe que manter um espaço de música independente na cidade de São Paulo é muito mais caro do que em Curitiba. Curitiba é uma cidade muito mais barata. Aqui, só o aluguel, a quantidade de espaços de cultura que fecharam nessa pandemia, escolas de dança, espaços de música, inclusive de vários amigos nossos aí que não aguentaram, tiveram que entregar o imóvel, né? Mas muitos não aguentam nem sem pandemia, né? Esse que é o problema. Murilo, seu comentários aí sobre tudo isso para a gente ir para os encaminhamentos, por favor. Meu primeiro comentário é que a live tinha que ter 4 horas, né? Ontem eu fui, essa coisa de que a lei é realmente uma referência, muito bem escrita. Ontem eu dei uma entrevista para o Ruídos Podcast, que é do Flávio Rodrigues, lá do Conselho de Cultura de Atibaia, o Todd, que mora nos Estados Unidos, né, mas os dois envolvidos aí na música, era para ser 30, 40 minutos de conversa, foram 2 horas, quase o tempo inteiro falando da especificidade da música. Até aproveito para convidar quem quiser conhecer mais detalhes, né, ouvir essa entrevista, vai ao ar essa sexta-feira aí nos canais do Ruídos Podcast. Mas eu queria pegar, acho que a Dani trouxe o mapa da realidade, o que a gente já tem. O que eu penso imagina isso que a gente já tem, que é uma potência inquestionável, uma potência e uma realidade, né, inquestionáveis, e trazer para a realidade de uma lei da música aprovada, a especificidade da música. Então eu queria rapidamente passar só pelos nomes dos 7 eixos. A Inti já falou de 3, que é o de criação, música ao vivo e música de rua. Tem ainda música em circulação, né, para eventos dentro e fora do Brasil, né, uma banda em turnê musical, uma residência artística, né, um apoio para fazer isso acontecer. Música nos encontros, que é justamente para apoio a festivais, encontros, feiras de música, né, e isso para todos os gêneros musicais, é sempre bom ressaltar, para o mercado da música também, não é só necessariamente para a música que vai ser tocada, né, mas também para a formação, música instrumental, que é fundamental, né, para fomentar apresentações de música instrumental em espaços públicos, o eixo 7, que eu sou apaixonado, que para mim é o que é a política, que é a música em ocupações culturais, que é a gestão compartilhada entre a Secretaria de Cultura e coletivos, para pensar e programar os espaços da Secretaria, né, os teatros, casas de cultura, espaços que oferecem cultura na cidade de São Paulo, sendo pensados junto com os coletivos locais, ou seja, fortalecendo projetos locais. Eu vou pegar só um dos eixos, tá? O Música nos Encontros, que foi um pouquinho falado aqui, que é fácil de visualizar. Então imagina se a gente começa a ter esse mecanismo de fomento a festivais. Aí você pega um festival que está lá sei lá, no Capão Redondo, um festival de trap no Capão Redondo, que fez tudo sempre na raça, já está há 3, 4 anos fazendo as coisas na raça, de repente ganha um fomento, e com isso consegue contratar um pedazinho legal para fazer a próxima edição, contratar assessoria de imprensa, contratar, né, uma comunicação para redes sociais, os técnicos que vão participar, buffet, né, quando a gente fala em alimentação, de repente vai trazer artistas de fora de São Paulo que vão estar nos nossos hotéis, nos hostels, enfim, é muito fácil de visualizar como essa realidade, que já é muito rica, inclusive financeiramente, ela tende a ser
expandida, né, tende a se expandir de uma forma impressionante. Então, ontem no podcast, o pessoal lá de Atibaia perguntando como as outras cidades podem se beneficiar, né, da lei, a especialidade da música, nesse sentido da lei ter sido bem escrita e de como eles poderiam aproveitar isso nas cidades. Eu falei, não, tem isso, né, é uma referência que vocês podem usar, adaptar para as realidades de cada cidade, né, vocês conhecem a demanda de cada cidade melhor do que alguém que está em São Paulo, mas também, né, tão importante quanto isso, é pensar que a cidade de São Paulo, tendo mais festivais, tendo mais artistas ganhando para circular, então, artistas de São Paulo ganhando para ir tocar no interior de São Paulo, para ir tocar em outros estados, até em outros países. Então, é uma rede de música que a gente está falando em fomentar. Não são atividades, ações profissionais que estão separados dessa rede. Você fomenta uma parte, a outra necessariamente está ganhando. O artista que não foi contemplado, de repente, no eixo 1 de criação, ele vai ser contemplado porque vão ter mais casas com uma estrutura melhor para contratar mais artistas, mais festivais para tocar, enfim, toda a cadeia produtiva da música, a gente sempre ressalta muito isso. Então, toda a cadeia produtiva da música se beneficia e muito dessa lei. Então, não pense que essa é uma lei para os músicos. Essa é uma lei para toda a cadeia produtiva que vai além, inclusive, dos profissionais da música. Como eu falei, pessoal de hotelaria, de imprensa, né, comunicação em geral, transporte, enfim, turismo. É muito nítido e mensurável o impacto que isso pode ter. Então, essa é realmente uma questão estratégica, inclusive, como eu já tinha falado lá atrás, para o pós-pandemia. Um mecanismo estruturante como esse para a cidade de São Paulo pode fazer toda a diferença de um futuro que a música tem por aqui, em termos materiais, né, em termos de sobrevivência dos músicos, de não precisarem mais vender os seus instrumentos para comer, de festivais parando de atuar, de casas fechando. Então, a cidade de São Paulo tem também que se perguntar, né, os gestores aí da cidade de São Paulo, o pessoal, tanto na Câmara como no Poder Executivo, tem que se perguntar, nós queremos que a música continue sendo um fator importante para o turismo da cidade, para a economia da cidade? Se a resposta for sim, eles têm que aprovar essa lei, não tem, ela está pronta, está mastigada, é só aprovar. E eu acho que mais do que uma lei, né, para a cidade, para a economia da cidade, é uma lei para as pessoas da cidade, né? Tanto para os trabalhadores da música, quanto para as pessoas que gostam de música. E é muito difícil alguém que não gosta de música, eu não conheço, né? Cada um tem o seu gosto, né? Gosta de alguns estilos de música. Eu sou super eclética, eu gosto de tudo, mas eu acho que é uma coisa, né, que se a gente for pensar nesses momentos difíceis de pandemia, quando a gente estava num momento, pelo menos para mim, né? Naqueles dias mais desesperadores lá do começo, o que me salvou de não pirar foi ficar ouvindo música, às vezes até 3, 4 da manhã, né? Isso para mim foi, assim, foi um remédio, foi uma cura mental para tudo que a gente passou aí nessas últimas semanas. Sem música, eu teria enlouquecido, eu acho que muitas pessoas também, né? Eu acho que a gente não teria, não é só o Netflix, não é só... A gente fez muitas coisas nessa pandemia, né? Deu até uma geral em casa, fez várias coisas, mas esses momentos, eu acho que a gente está precisando, principalmente num momento com tanto ódio, né, com esse país nessa loucura total, quanto mais música a gente conseguir trazer aí para esse país, mais a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, inclusive, tenham mais amor no coração, pensem mais, né, no futuro. Eu acho que é isso. Vou dar um minutinho para vocês se despedirem, para a gente já ir para os encaminhamentos. O papo está muito bom, a gente teria muita coisa para falar. Já aviso para quem está aí assistindo, para curtir a página do Movimento SP Cidade da Música. É bem importante que vocês compartilhem os conteúdos lá da nossa página do Movimento SP Cidade da Música, justamente porque quanto mais curtidas tiver, mais a gente consegue pressionar e até para conseguir mais recursos, para essa lei aprovar logo, né? Então, eu vou dar um minutinho para as despedidas, vocês deixarem aí as dicas, os jabás, as redes sociais, etc. Pena.
Eu vou dizer o seguinte, vote na Inti Queiroz, ela é um Boeing 50737. Adorei a conversa. Pode me chamar que eu volto. Sempre, sempre. Tamo junto, querido. Obrigada. Dani? Queria dizer que muito legal participar da conversa, obrigada por essa oportunidade. As pesquisas do DataSim estão disponíveis para baixar, datasim.info, e eu acho que quem não precisa ser da cultura ou da música para votar na Inti. Se você acha que desenvolvimento humano é uma coisa importante, vote em pessoas que estão ligadas com as áreas que possibilitam políticas para o desenvolvimento humano, que é cultura e educação. E a Inti está ligada a essas duas coisas. Então, é isso. Vote no Boeing da Inti. Murilo, querido. É isso. Muito obrigado, Inti, Pena, Dani. Sempre um prazer estar com vocês. Acho que a questão do desenvolvimento humano que a Dani trouxe ficou muito nítido no seu apontamento, né? Eu falando aqui o politiquês, né? O que a gente sabe que os vereadores e o Poder Executivo querem ouvir para aprovar leis, e você traz para a questão humana, e isso é fundamental. Eu acho que, para além disso, né, votar na Inti é votar no direito à cidade, né, na democracia participativa, na construção coletiva de um futuro. Então, é muito importante esse voto, para além de quem trabalha com cultura, de quem está nas militâncias aí, nos movimentos culturais, conheça, né, as propostas da Inti, tem bastante coisa legal para além da cultura que ela vai trazer daqui por diante, tem no site da Inti, que eu tenho certeza que ela vai trazer aqui também. Mas eu queria aproveitar também para agradecer todo mundo lá do grupo, né, do movimento SP Cidade da Música. Eu vou citar alguns com quem eu tenho convivido um pouco mais, mas sintam-se todos abraçados, todo mundo que está nessa luta desde o início, que são centenas de pessoas, não daria para citar todos. Então, o Manto, a Cris Angel, o Ives Finzeto, Vera, Vanessa Cursi, Daniel Mann, a Fabiana Lian, Evandro Luft e tantas outras pessoas, né, o Neto Duarte, fez um trabalho importante também dentro da Câmara de articulação com a gente. Então, muito obrigado mesmo, e tamo junto, vamos para essa vitória, porque a gente precisa da Inti lá na Câmara. Deixa eu aproveitar para finalizar, fazer um convite para vocês. Essa semana eu dediquei à música, afinal, eu vivi muitos anos, né, de música. E a gente vai ter uma outra live maravilhosa na quinta-feira. Assistam, vocês que estão aí nos vendo, que vai se chamar Setor Musical e os Desafios da Pandemia. E a gente vai falar muito em cima do que a gente já falou aqui hoje, né, mas falar sobre daí uma outra perspectiva, né, de como é que a gente vai fazer, né, para seguir com a nossa produção, né, e aí com convidados e convidadas super especiais. Vamos ter aqui a Fabiana Lian, essa grande produtora internacional, essa mulher manager, que já trouxe Madonna, Iron Maiden, já trouxe uma galera para o Brasil, essa mulher incrível, muito querida. Vamos ter a Brisa Flow, essa rapper indígena maravilhosa, que faz essa música que nos acalenta, e uma queridíssima. O Thiago França, do Metametá, da Charanga do França, meu vizinho, super querido, que é também um outro ativista da música, e a nossa querida Fabi Batistella, né, nossa rainha da Sim São Paulo aí, que vai poder dizer, inclusive, como é que vai fazer a Sim, né, eu quero que ela conte pra gente como é que vai ser essa Sim 2020, que nós estamos curiosos. Então, fica o convite para vocês. No sábado, já deixo mais um convite, sábado às 15 horas tem outra live, então essa da música é na quinta às 19. E no sábado tem uma live muito importante, que essa vocês precisam super ajudar a divulgar, que é sobre a Lei Aldir Blanc na cidade de São Paulo, com meu querido amigo Zé Renato, da galera da dança, e a Rita Teles, da galera do teatro, e o Ruberval, MC Ru, do hip hop, que são meus parceiros lá no fórum da Lei Aldir Blanc, e o Zé Renato e a Rita Teles, essas pessoas maravilhosas que estiveram lá dialogando com a Secretaria Municipal de Cultura,
todos esses meses, saiu hoje, aí o cadastro começa a partir de amanhã, e a gente precisa falar sobre isso, porque, né, demorou muito tempo para sair o cadastro de São Paulo, as outras cidades todas já estão cadastradas, e não é possível que a gente seja tratado dessa maneira, né, a gente precisa tratar melhor nossos trabalhadores da cultura. É isso, queridos, Pena, Dani, Murilo, gratidão eterna, estamos super junto, obrigada para quem assistiu até agora, obrigada, Edi, a gente falou que ia ser 1 hora, mas essa live não tinha como ser 1 hora só. Enfim, tá bom, queridos? Obrigada para vocês que estão assistindo, tamo junto, vote em Queiroz, 50737, vote 50, Guilherme Boulos Erundina, é isso. Beijo, galera, boa noite.